Com a palavra, como oradora inscrita, a senadora Vanessa Graziotin. Senhor presidente, senhores senadores, senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, é com muita alegria que nesse 25 de março eu venho à tribuna como líder do meu partido, PCdoB, aqui no Senado, para comemorar os nossos 92 anos. Hoje, exatamente hoje, dia 25 de março de 2014, o Partido Comunista do Brasil comemora 92 anos de organização e de fundação. Período que, na sua grande parte, foi vivido na clandestinidade. Mas vivido sempre, sempre. Em nenhum momento, seja nos períodos de maior abertura democrática, durante a legalidade, ou nos períodos de exceção, períodos em que os comunistas sequer poderiam falar que tinham uma opção ideológica, independente do momento, sempre, senhor presidente, nesses 92 anos, os comunistas brasileiros se organizaram e organizaram esse partido que, sem dúvida nenhuma, é o mais antigo em atividade hoje no Brasil. Para comemorar a data, os 92 anos, o partido realizou, em vários estados estão acontecendo atos, em vários municípios brasileiros estão acontecendo atos, sessões solenes nas casas legislativas. Entretanto, o ato nacional aconteceu ontem à noite, em Minas Gerais, na sua capital, Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa. Foi um ato solene, uma sessão solene daquela Casa Legislativa Estadual, que foi solicitada através de requerimento de 2 deputados do PCdoB daquela casa, deputado Mário Caixa e deputado Celinho. Uma bela sessão, que não contou apenas com militantes, dirigentes do partido de vários cantos desse país. Não contou apenas com a presença do nosso presidente nacional, Renato Rabelo, mas contou com a presença de vários companheiros e companheiras de partidos políticos, amigos e aliados. Lá estavam deputados estaduais, deputados federais, vereadores de vários partidos. Eu aqui gostaria de citar muito a presença de companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores, do PT, do PMDB, do PSB, do PV e de tantos outros que foram comemorar a democracia, cumprimentando e abraçando o Partido Comunista do Brasil pelos seus 92 anos. De nossa bancada estivemos, além de mim, o senador Inácio Arruda e deputada Jandira Fegali, que é a líder da nossa bancada na Câmara de Deputados, e, obviamente, a presença da deputada federal do PCdoB pelo Estado de Minas Gerais, deputada Jô Moraes. No ato, senhor presidente, o presidente Aníbal Diniz, Renato Rabelo, presidente nacional, fez um belo pronunciamento, porque ao tempo e ao mesmo tempo em que comemoramos os 92 anos de fundação deste partido, nós estamos vivendo esse momento com um momento onde a ditadura militar, o golpe militar, comemora, entre aspas, descomemora, assim que nós devemos fazer, os seus 50 anos. Ou seja, 2014, em abril de 2014, completam-se 50 anos do golpe militar no Brasil. E agora, em março, 92 anos do partido. E falar da existência de 92 anos do partido neste ano, senhor presidente, é importante que se fale da trajetória percorrida e da contribuição que o PCdoB, ao lado de tantas outras forças patrióticas, progressistas, democráticas e populares, deram ao nosso país no sentido de devolver a democracia a toda a gente e ao todo o povo. O presidente Renato fez um belo discurso que eu até diria uma retrospectiva, que, presidente Aníbal, eu peço desde já
que seja incluído todo o pronunciamento nos anais dessa casa, pronunciamento feito por Renato Rabelo ontem. Mas faço questão aqui dessa tribuna, desse espaço privilegiado da democracia brasileira, de destacar alguns pontos, destacar alguns itens importantes do que foi dito por ele lá. Relembrava o presidente Renato Rabelo de que a conquista da democracia em 1985 foi, sem dúvida nenhuma, resultado de uma épica jornada. Muitas lutas foram travadas, muitas vidas, senhor presidente, infelizmente foram ceifadas. Quase 30 anos depois da redemocratização, o direito da nação à memória e à verdade é uma bandeira parcialmente e somente parcialmente alcançada. Com os governos de Lula e Dilma, passos importantes foram dados e continuam sendo pelo trabalho da Comissão da Anistia, da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos e da Comissão Nacional da Verdade, mas só serão plenos esses passos com a punição daqueles que, em nome do regime ditatorial, cometeram crimes como torturas e assassinatos. Para que nunca mais se repita esse período de trevas na história do país, precisamos lembrá-los sempre, dizia Renato Rabelo, rendendo homenagens aos que resistiram e lutaram contra o arbítrio e contra a ditadura. A luta desses homens, a luta das mulheres, nos orgulha e nos inspira a seguir adiante. Diz o presidente Renato que o Partido Comunista do Brasil julga importante, senhor presidente, sistematizar as lições de 21 anos de batalhas, que se sagraram vitoriosas com a derrota dos generais no Colégio Eleitoral de 1985 e com a promulgação da Constituição Cidadã em 1988. E passou a discorrer sistematicamente e sinteticamente sobre alguns desses ensinamentos que foram momentos muito marcantes na luta de resistência à ditadura militar. E iniciou este relato falando dos reais objetivos do golpe militar de 64, que, sem dúvida nenhuma, o objetivo principal era sepultar a democracia que se ampliava no governo do presidente João Goulart e, principalmente, conter e aniquilar todos os movimentos progressistas e populares que não só apareciam, mas apareciam com muita força naquela época da nossa história. E movimentos populares que lutavam a favor de reformas de base. Mas, além desse aspecto, sem dúvida nenhuma, o golpe de 1964 deve ser visto também para uma melhor compreensão dentro do contexto que vivia o mundo naquela época, que era o momento da Guerra Fria, que regia a geopolítica mundial. Ou seja, ele foi o primeiro golpe militar no Brasil, o primeiro de uma série de golpes que, a partir da década de 60, infestaram ditaduras militares em toda a América Latina. Contra o golpe, senhor presidente, desde o primeiro momento aconteceram manifestações de indignação e revolta por diversas formas por parte da população brasileira. E essas manifestações de resistência, de revolta, aconteceram em todos os 4 cantos desse país, ou seja, de norte a sul e de leste a oeste. Em relação ao papel do PCdoB na resistência e na luta democrática e na resistência à ditadura militar, senhor presidente. Ao longo da jornada heróica, relata o presidente Renato, que enfrentou e derrotou a ditadura, a grande jornada foi um grande feito do povo brasileiro. E o PCdoB, ao preço da vida de quase uma centena de dirigentes e militantes, participou inteiramente dessa jornada, empenhou-se abnegadamente nas diferentes batalhas e deu grande contribuição na definição da tática de enfrentamento à ditadura que evoluiu no decorrer da luta. O partido foi tecendo sua política de combate à ditadura, levando em conta a escalada autoritária do regime, a correlação de forças e o posicionamento
posicionamento dos demais dirigentes da frente oposicionista. Ante a ameaça representada pelo fortalecimento da oposição, àquela época, o regime militar reagiu como uma fera acossada. E em 13 de dezembro de 1968, baixou o ato institucional número 5, o AI-5, passando a valer o pleno arbítrio. Com o AI-5 e a posse do general Emílio Garrastazu Médici, o regime assumiu claramente a feição de uma ditadura militar de caráter fascista. E diante de um regime que se mostrava cada vez mais brutal, elevou-se a determinação de diversos grupos opositores de que a resistência deveria ser feita de armas na mão. O PCdoB, que já estava convicto da luta armada, apenas teve a sua opinião e a sua convicção fortalecida, como uma forma de fazer frente ao banditismo de um regime truculento, sanguinário e fascista. E foi daí que nasceu a guerrilha do Araguaia. O PCdoB previra, já nos primeiros anos de arbítrio, que a ditadura viera para ficar. E ao tempo em que realizava o trabalho político na cidade, desde o final de 66, deslocava militantes para a região da Amazônia, banhada pelo rio Araguaia, situada no sul do Pará. Os comunistas buscaram juntar-se à população local e lançaram um programa no qual se comprometiam com os direitos do povo do interior. O fluxo de militantes perseguidos nas cidades aumentaria muito depois do AI-5. E no início de 1972 já eram 69 a quantidade de guerrilheiros e guerrilheiras deslocadas para aquela parte da Amazônia brasileira. No dia 12 de abril de 72, mais de 2.000 soldados iniciaram os ataques às bases guerrilheiras do PCdoB. Essa foi a maior mobilização no pós-guerra vivida pelas Forças Armadas brasileiras, numa ação que duraram aproximadamente 2 anos, onde muitos, quase que a totalidade, a grande maioria dos militantes, homens e mulheres, lutadores bravos do povo brasileiro, foram mortos, perseguidos pelas Forças Armadas, que davam base e sustentação ao regime militar. Mesmo derrotada militarmente, entendemos nós, e hoje tenho certeza absoluta que entende também o povo brasileiro, que a guerrilha do Araguaia cumpriu um papel relevante na luta de resistência, um papel muito importante, até nos dias de hoje, falada em nosso país. A coragem de seus integrantes de lutarem pela democracia ao preço da própria vida, até hoje é lembrada com muita emoção, senhor presidente. Nomes como Oswaldo Orlando Costa, o Oswaldão, Dinalva Oliveira Teixeira, a Dina, João Carlos Sobrinho, Juca, Helenira Rezende, Fátima, Antônio Guilherme Ribeiro Ribas, o Ferreira, e dos demais guerrilheiros e guerrilheiras estão na galeria dos heróis do povo brasileiro. E foi assim que se deu. E continuando o relato do nosso presidente Renato, em dezembro de 1976, infelizmente o Brasil sofre um segundo grande atentado. Graças a um dirigente que se tornou, à época, um traidor, houve a caçada à direção do PCdoB e aquilo que ficou conhecido como a chacina da Lapa. E eu me recordo muito bem, senador Cristóvão, porque era apenas uma menina, quando lia uma revista semanal do Brasil, com a matéria publicada na época, não tinha nem ideia do que se passava, mas a matéria dizia que terroristas teriam sido mortos pelos militares. Terroristas teriam sido mortos. Na realidade, era toda a direção, ou uma parte importante da direção. Lá foram mortos os dirigentes Pedro Pomar, Ângelo Arroio e João Batista Drummond, mortos pela ditadura, porque estavam em uma reunião na Lapa. E outros foram presos, como João Amazonas, Diógenes Arruda, Renato Rabelo e Dinéias Aguiar. Enfim, são passagens importantes, não tenho como ler todo esse pronunciamento, mas já fiz o pedido que fosse inserido nos anais, até que
as oposições aí com o guarda-chuva do PMDB começou a ganhar força. Saiu-se muito bem das eleições de 1978, extremamente vitoriosos da eleição de 1982, elegendo governadores em vários estados brasileiros e fortalecendo o movimento para o enfrentamento em melhores condições. Até que fomos à luta das diretas já, não tendo conseguido a vitória das diretas já, o PCdoB de forma correta, temos a convicção plena, foi ao Colégio Militar e elegemos Tancredo Neves, que não chegou a assumir, mas assumiu o senador, nosso companheiro, José Sarney, que de fato promoveu, iniciou a abertura deste país. Se Vossa Excelência me permite, senador Aníbal, eu considero a parte ao senador Cristóvão. Uma parte muito rápida, senadora. Primeiro, eu acho que é interessante, importante, lembrarmos aquilo que aconteceu 50 anos atrás, quando de repente apagaram todas as luzes do Brasil. Ainda colocaram uma parede nos cercando. E naquele escuro, pelo menos um poeta, Tiago de Mello, gritou: faz escuro, meus eu canto. E nós cantamos e gritamos, e o grito fez o dia. E o dia está aí com a democracia. Mas eu acho que o importante do seu discurso é relembrar o papel do PCdoB. Foram muitos os heróis, muitos os mártires, dos mais diversos grupos. O Partido Comunista Brasileiro sofreu perdas muito grandes. Outros grupos que não eram ligados diretamente às siglas com o nome comunista sofreram perdas muito grandes. Mas o Partido Comunista do Brasil certamente foi um dos partidos, se não o partido, que maior preço pagou em vítimas da ditadura. E isso porque o partido foi empurrado para a guerrilha. E empurrado, ali teve que existir. E resistiu. E foram muitos os que foram presos, torturados, assassinados. Daí a importância de lembrar o 1º de abril e também a luta dos mártires do PCdoB. Eu agradeço a parte, senador, e quero também quero concordar plenamente com o que Vossa Excelência observou no início de sua parte. Nós não podemos deixar que essa parte da história não seja contada, e contada dentro do espaço que mereça ser contada, porque muitos dos jovens hoje não sabem o que se passou no Brasil há 30 anos atrás, que se iniciou há 50, 30, 20 anos atrás. Ainda o povo vivia sem ter o direito de falar livremente, de expressar o seu pensamento e suas opiniões. Então, contar esse pedaço da história é muito importante, até para que não haja o risco dela se repetir. E como o senador Cristóvão cita Tiago de Mello na sua bela poesia Faz Escuro, Mas Eu Canto, eu quero, senador Aníbal, também concluir aqui esse meu pronunciamento, repetindo que solicito que seja incluído nos anais todo o pronunciamento desses 92 anos do PCdoB e 50 anos em que se deu o golpe militar do país, que seja incluído nos anais dessa Casa do Senado Federal. Mas concluir também citando Tiago de Mello, um amazônida como nós, que aqui estamos na mesa do Senado, senador Raupp, senador Aníbal, Rondônia, Acre, e eu que sou lá do Amazonas. Tiago de Mello, um homem amazônida que até hoje vive lá nos nossos interiores, lá no seu querido município de Barreirinha, lá nas margens do rio Andirá. Ele escreveu em abril de 1964, já no Chile, em Santiago do Chile, aquela que talvez seja a poesia símbolo da resistência democrática do país, que é os Estatutos do Homem, cujo artigo 1º diz o seguinte: fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida, e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. E aí segue vários artigos dos Estatutos do Homem. E no final, senador Jarbas, no artigo final, ele escreve o seguinte: fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir desse instante, a liberdade será algo vivo e transparente,
como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. É esse o mundo em que sonha Tiago de Mello, o mundo que todos nós sonhamos. E não apenas sonhamos, mas lutamos muito para transformar os nossos sonhos em realidade. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senhores senadores. Senadora Vanessa Graziotin, Vossa Excelência será atendida nos termos do regimento.